Fala, torcedor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fut Cearense TV no YouTube e também na página Esquema Web Ceará no Facebook. No vídeo de hoje nós vamos comentar aí um pouquinho do desempenho das equipes cearenses nesse meio de semana, né? Que tivemos muito futebol, estreia da Copa do Nordeste, Série A, o Ferroviário conhecendo seu adversário também na Copa do Nordeste, né? Vamos falar aí sobre a classificação do Floresta sobre o 13 fora de casa. O time fez uma partida excepcional, uma das melhores da temporada. Vamos comentar sobre esse jogo. O Atlético Cearense muito focado aí no jogo do acesso diante da Ferroviária. O jogo que, se ele vencer, vai subir para a terceira divisão. A equipe acabou mandando uma equipe reserva, né, para jogar lá na Bahia diante da Jacuipense. Jacuipense que foi rebaixada. O time acabou não se classificando, perdeu pelo placar de 1-0 e está eliminado nessa primeira fase, obviamente com foco na Série D. Por outro lado, na Série A nós tivemos vitória da equipe do Fortaleza diante do Grêmio, acabando aí com essa zica dentro de casa. O time não vencia há alguns jogos, fez um bom jogo diante do Grêmio, venceu com o gol do Iago Pikachu. E o Ceará na noite de ontem empatou diante do São Paulo no Morumbi, em São Paulo, pelo placar de 1-1, gol do Fabinho da equipe do Ceará. Vamos comentar muito sobre esses jogos, né? Tem muita análise para vocês. E claro, no final vamos eleger quem foi o craque da rodada, dessa rodada de meio de semana. Então vem com a gente que está começando mais um vídeo. E para abrir o nosso vídeo de hoje, nós vamos começar comentando um pouquinho sobre o Atlético Cearense, né? Porque como eu bem falei agora na abertura, a equipe acabou eliminada na primeira fase da Copa do Nordeste, né? Mas era algo que era um pouco esperado, né? Porque a equipe mandou uma equipe reserva para jogar essa partida, né? Devido a estar 100% focado aí no jogo diante da Ferroviária, o jogo que pode trazer aí um dos mais importantes da história do Atlético Cearense, né? No caso, que pode trazer o acesso à terceira divisão. Basta apenas uma vitória simples ou até mesmo um empate, né? O empate nos pênaltis, a equipe pode se classificar. Então, um jogo muito importante nesse domingo para o Atlético. A equipe não focou tanto, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre essa partida em si, né? Porque mesmo com o time reserva, foi bem interessante ver alguns atletas com baixa minutagem, né? Por exemplo, o Ítalo, que é um jogador que sempre entra, mas foi interessante ver ele na equipe titular, né? Alguns outros jogadores também. Mas eu acho que o que foi preponderante para a derrota e eliminação do Atlético foi o fato de ter entrado não com a equipe reserva, né? Porque tinha ali qualidade também nessa equipe, né? O próprio Hércules também, que foi titular alguns jogos. Inclusive é o volante do Seleção da Galera lá no nosso Instagram, né? Você pode seguir a gente no Instagram, @FutCearenseTV. Ainda tá rolando as enquetes. Estamos aí nos atacantes agora, né? Os atacantes de lado. Então já tá chegando no finalzinho, você pode ir lá seguir a gente, acompanhar e votar em todas as enquetes, tá? Então, como eu estava dizendo, é uma equipe que tinha qualidade, né, também. No entanto, o fator preponderante para essa derrota e eliminação foi exatamente a falta de entrosamento, né? A Jacuipense, que foi um time que jogou a Série C nesse ano, né, nessa temporada, inclusive contra o Ferroviário e contra o Floresta também, mas acabou rebaixado, né? Então, obviamente, seria um desafio, mas também mostrava que o adversário tinha fraquezas e dava para classificar. No entanto, não foi possível muito por essa questão da falta de entrosamento. Os jogadores acabaram tendo dificuldades para se encontrar no jogo, né? Sofreram demais, principalmente na bola aérea, né? Não tem, como o time não se conhece, não é acostumado a jogar junto, acabou se confundindo em alguns momentos, mas isso é super normal para uma equipe que não tem entrosamento, como eu dizia, né? Então, obviamente, o resultado do jogo não poderia ser outro. O time acabou derrotado com um gol no segundo tempo. Ainda acho até que o Atlético fez um jogo legal, né, diante das limitações que encontrou, né, e concordo plenamente com o planejamento feito pela equipe, né, você não pode aí arriscar um jogo de acesso para garantir a classificação na Copa do Nordeste. Não estou falando aqui que a Copa do Nordeste não é importante, é uma das mais importantes do país no primeiro semestre. Mas, obviamente, quando você sobe de divisão no Campeonato Brasileiro, isso eleva o patamar da equipe muito mais do que você jogar a Copa do Nordeste. Então é importante que o Atlético consiga esse acesso no domingo. A gente vai estar na torcida, né? Quem sabe aí seria um feito para o futebol cearense. E aí teria 3 representantes na Série C, 2 na Série A, né? Então, muito importante caso o Atlético Cearense consiga esse acesso heróico aí diante da Ferroviária fora de casa. A gente torce por isso.
Outro time que também estreou pela Copa do Nordeste foi o Floresta, né? Esse já foi o contrário, né? Já vinha se preparando um pouco mais de tempo, teve como utilizar os seus titulares, né? Já que não está mais na disputa da Série C. O time se livrou do rebaixamento, permanece na terceira divisão. E eu achei, pelo menos uma opinião particular minha, um dos jogos mais excepcionais da equipe do Floresta nessa temporada, né? Viu que estava enfrentando um adversário de uma divisão inferior, o 13, né? Mas apesar disso, é um adversário que tem qualidade, principalmente jogando lá no seu estádio, na Paraíba, né? Então, um jogo muito complicado, mas o Atlético foi muito dominante, né? A equipe fez 1-0 com o zagueiro Maílson, num belíssimo gol de cabeça, cobrança de escanteio bem feita. E o Floresta abre o placar ali na reta inicial da partida. E antes do fim do primeiro tempo, acaba sofrendo um empate na bola parada, né? Mas dentro do contexto do primeiro tempo, esse gol, eu posso dizer que não é tão justo assim, né? Obviamente, futebol não tem essa de justo ou injusto, né? É resultado, são 11 contra 11, mas dentro do contexto do que foi o primeiro tempo, eu não achei justo o resultado de empate. Eu acho que o Floresta foi melhor e merecia ter vencido já no primeiro tempo. E aí o que é que acontece? Logo em seguida, o time do Floresta não se abalou com o gol e o zagueiro Maílson, que tinha aberto o placar, acabou dando uma assistência para o gol do centroavante, bom centroavante Flávio Torres, né, com muita presença de área, foi lá para virar o jogo para o Floresta, botar a equipe na frente e já encaminhar ali de certa forma uma classificação, né, porque o Floresta já era superior na partida. E aí o terceiro gol, marcado pelo lateral Fábio Alves, experientíssimo Fábio Alves, veio aí só para concretizar essa classificação, um resultado gigantesco para o time do Floresta, né? Eu gostei demais do time que botou o Daniel Rocha, bom treinador, né? Inclusive estava fazendo um trabalho espetacular no sub-20, tá aí agora com a equipe profissional, tendo aí a oportunidade de quem sabe se firmar no cargo, né? Por enquanto o Floresta, após a saída do Leston Júnior para o Santa Cruz, que inclusive será o próximo adversário do Floresta, né? Mas o Daniel Rocha mostra que tem capacidade sim para assumir o cargo de treinador efetivo da equipe. A gente espera que continue esse processo de evolução, né? Obviamente ainda vão vir reforços para disputar a próxima temporada e a Fares Lopes também, né? Então é um time que vale a pena a gente ficar de olho, quem sabe aí poder fazer uma grande temporada no próximo ano. Então, um grande resultado para o Floresta e, como eu falei, vai reencontrar o treinador Leston Júnior agora no comando do Santa Cruz e a gente torce para que venha a classificação, né? O Santa Cruz foi rebaixado da Série C para a Série D, o Floresta fez uma campanha bem melhor que ele e por que não garantir essa classificação em pleno Arruda, né? Que provavelmente vai ter torcida, né? Muito provavelmente um estádio que é muito histórico para o futebol nordestino e costuma ser um caldeirão quando tem torcida, né? Mas o Floresta já mostrou que não se intimida muito nesse tipo de situação e eu acredito que possa sim garantir essa vaga na próxima fase. Agora a gente falou de Copa do Nordeste, né? Vamos começar a falar da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Porque na quarta-feira tivemos Fortaleza e Grêmio na Arena Castelão. Um jogo muito bom, né? Para acompanhar, muito frenético. Mas o que é que eu pude notar nesse jogo? O resultado em si foi muito mais gigante do que a atuação do Fortaleza, né? A atuação foi um pouco apática em alguns momentos. Não foi a melhor das atuações, mas também não foi a pior de todas, né? Eu acho que o time pode render um pouco mais e poderia ter, inclusive, marcado o gol bem antes do que foi feito, né? Então, vale aí ressaltar para que o time continue evoluindo e não perca o foco desse tipo de partida, né? Porque a gente viu o que aconteceu, por exemplo, diante do Atlético Goianiense. Foram diversas chances de gols e a equipe acabou sofrendo demais no segundo tempo, acabou perdendo por 3-0 em casa. Então, vale aí a questão da evolução para o time do Fortaleza, para que as coisas comecem a caminhar novamente. Então, voltando para o jogo em si, né? No primeiro tempo eu não gostei nada da equipe do Fortaleza, né? O Grêmio teve o domínio na maioria do primeiro tempo. Não porque teve o domínio com posse de bola, foi um time intenso pra frente, não por isso. Isso porque o Grêmio tinha uma saída de bola muito controlada, né? E muito regular. Jogadores como o Wanderson e o Ferreira, que é de certa forma, o pulmão, né? Os pulmões da equipe, foram os jogadores que deram mais agilidade ao ataque do Grêmio e eram os que levavam mais perigo, né? A equipe do Grêmio jogou sem um centroavante fixo e por esse motivo deixou o ataque mais veloz exatamente para explorar o erro do Fortaleza. E o Fortaleza no primeiro tempo errou demais, né? Principalmente ali no meio-campo.
O Ederson não fez um grande primeiro tempo, né? Um dos melhores jogadores aí do Campeonato Brasileiro, mas não esteve bem diante do Grêmio nessa partida e acabou, de certa forma, comprometendo ali no primeiro tempo, né? Sem falar que os jogadores de ataque estavam um pouco ausentes da partida, no caso, né? Não estavam fazendo um grande jogo. Isso acabou complicando um pouco a vida do Fortaleza na partida. Mas o time conseguiu manter a regularidade no segundo tempo, voltou melhor, conseguiu atacar mais o Grêmio, fechou mais os espaços que o Grêmio estava aproveitando, mas obviamente não eliminou, né? O Ferreirinha, pelo menos duas grandes oportunidades de contra-ataque, ele quase marcou, né? Uma delas ele saiu driblando e o Marcelo Benevenuto foi muito preciso, né? Mais uma vez ressalto a temporada desse zagueiro que está fazendo um grande ano. Chegou até bem criticado, né? Alguns torcedores não queriam a contratação por causa de uma questão judicial, né? De agressão, mas já foi resolvido. O jogador é do Fortaleza, pelo menos emprestado até o final da temporada, né? O Fortaleza deve ter aí a opção de compra, mas está fazendo um belíssimo campeonato o zagueiro Marcelo Benevenuto, né? Muito bacana ver o entendimento dele, tanto com o Tite como com o Tinga, né? Que é lateral direito de ofício, mas vem jogando como zagueiro. Então essa evolução do Fortaleza fez com que, já chegando na reta final do jogo, o Iago Pikachu recebesse um bolão do Romarinho, que entrou bem demais no jogo, e marcasse o gol da vitória, né? Ah, mas é um resultado justo pelo que apresentou, né? Não foi a melhor atuação do Fortaleza, mas sem dúvida nenhuma, um resultado muito justo. Isso porque, apesar do Grêmio ter levado perigo em algumas jogadas, era o Fortaleza que tinha o controle do jogo, principalmente no segundo tempo. O Grêmio não era aquele, o que a gente pode dizer de exemplo ofensivo, né? Era um time que sabia marcar e, principalmente na segunda etapa, a equipe do Grêmio acabou perdendo o volante Lucas Silva, né? Por lesão. Então isso complicou demais ainda para o meio-campo gremista, que era o jogador que estava sendo mais ativo, mais participativo, estava conseguindo fazer a ligação direta, e aí não conseguiu repetir a dose no segundo tempo, e o Fortaleza se agigantou e conseguiu esse resultado excepcional. O Fortaleza agora assume a terceira colocação, novamente, né, com os 42 pontos, 3 pontos do Flamengo, mas o Flamengo tem 3 jogos a menos que o Fortaleza, e também o Fortaleza tem um jogo a mais que o Bragantino, então pode ser que essa distância aí, o Fortaleza acabe voltando para a quarta colocação, quando as rodadas estiverem equilibradas, né, todos os times estiverem mais ou menos no mesmo número de jogos. Obviamente, mas só de estar ali na terceira posição, né, o Fortaleza já superou o número de pontos do ano passado, então já é algo grandioso, né? 12 rodadas ainda pela frente, já tem mais pontos do que a temporada passada no campeonato inteiro, então é algo grandioso aí para a equipe do Fortaleza. A gente torce para que as coisas continuem melhorando, né? O time não volte a ter queda de rendimento, irregularidade na competição, porque agora vem aí o jogo decisivo contra o Atlético Mineiro, né? Jogo importante para o Fortaleza. Antes tem a Chapecoense no sábado, outro jogo também que o Fortaleza não pode tirar o pé do chão, tem que ir com calma. A Chapecoense já mostrou que dentro de casa pode aprontar, né? Aprontou diante do Atlético Mineiro e diante do Atlético Paranaense, mais recentemente empatou os 2 jogos. Então o Fortaleza tem que ter cuidado, tem grande chance de sair com a vitória, com os 3 pontos que seriam fundamentais aí, atingir já os 45 nessa reta de Campeonato Brasileiro, né? A gente torce para que o resultado saia. Por último, né, nas análises, nós vamos falar sobre a equipe do Ceará, porque o Ceará enfrentou na noite de ontem o time do São Paulo no estádio do Morumbi, né? A fase não é das melhores para a equipe do Ceará, vem muito cobrado pelos torcedores, né? O time não venceu nenhuma fora de casa ainda, mas mesmo assim o Ceará ainda segue fora da zona do rebaixamento, meio que ainda na briga ali, mas dá para dar um respiro, né? Apesar de ainda ter 2 jogos a menos, então é algo que também dá para considerar a equipe do Ceará. Mas falando do jogo diante do São Paulo, eu achei bem interessante o jogo de ontem, né? Porque obviamente a gente esperava que o São Paulo já fosse para frente, né, fosse um time mais ofensivo, o Ceará fosse se defender como é de costume, e foi exatamente isso que aconteceu. O time do São Paulo foi para cima, buscou o gol, já logo de cara estava ali atormentando a defesa do Ceará, né, a todo momento rondando ali a área do Ceará. E mais importante que aconteceu, que foi falha da defesa do Ceará, que foi as finalizações da equipe do São Paulo. São Paulo ali, pouco antes do fim do primeiro tempo, São Paulo já tinha 14, 15 finalizações contra a meta do Ceará. Então é um número muito alto
de finalizações para você sofrer em menos de 45 minutos de jogo. Então, é algo para se ligar. O Ceará tá deixando uma brecha, principalmente ali no meio-campo, né? Apesar de eu ter gostado muito da atuação do Marlon e também do Fabinho, né, que fez o gol da equipe, mas tem um buraco ali no meio-campo que precisa ser preenchido urgentemente para que o time não sofra tanto nos jogos como vem sofrendo nas últimas partidas, né? Mas aí, o Ceará, obviamente, buscando explorar o contra-ataque, mas não foi no contra-ataque que saiu o primeiro gol do jogo, né? O gol do Fabinho. Foi após uma cobrança de bola parada, a bola sobrou para ele, um bonito gol, ele pega ali de primeira. Até não é muito a do Fabinho fazer gol, né? Eu acho que, se eu não me engano, esse é o terceiro gol dele com a camisa do Ceará, desde 2018 que joga na equipe. Então, para um volante, apesar de ser volante, ainda é um número baixo de gols, né? Para você tá praticamente 3 temporadas no time, ter feito apenas 3 gols é uma média de 1 gol por ano. Mas não dá para cobrar isso dele, né? Um jogador de marcação que faz isso muito bem. E ontem acertou um belíssimo gol que foi importante para o Ceará, né? E aí o Ceará, com o gol, o Ceará recuou de vez, se retraiu de vez aí para explorar o erro da equipe do São Paulo, né? Para continuar explorando o erro. E aí na reta final do primeiro tempo, quase saiu o segundo gol da equipe do Ceará, né? O Clebão subiu mais alto que todo mundo, cabeceou, a bola bate na trave, bate no chão. Houve até a polêmica para saber se tinha entrado ou não a bola, mas não entrou de fato. O Ceará não conseguiu marcar o segundo gol naquele momento. No segundo tempo, o time do São Paulo foi para cima de vez, né? Já foi pro desespero e logo no iniciozinho, né? Após uma falha ali do zagueiro, uma falha conjunta, na verdade, entre o Luiz Otávio e o Richard. O Luiz Otávio falha na marcação, a bola sobra, o Caleri bate, o Richard segura a bola, acaba soltando e o Caleri empata o jogo. Um gol, aqueles gol que pode dizer um gol sem graça, né? Um gol sem ânimo, mas um gol que deixou o São Paulo, trouxe o São Paulo de volta para o jogo, né? Mas por incrível que pareça, um gol que seria para motivar o São Paulo e fazer com que o São Paulo, quem sabe, buscasse a virada, fez com que o Ceará acordasse, meio que acordasse, né? Para o jogo. Conseguiu, depois o Ceará conseguiu ter um controle maior de jogo, conseguiu trabalhar melhor a bola. E principalmente depois da entrada do Eric, ganhou muita profundidade pelo lado esquerdo, que foi o lado que ele entrou, e depois pelo lado direito, né? Um jogador que, na minha opinião, não tem mais cabimento dele ser reserva desse time, né? Eu gosto do Kelvin, acho um grande jogador, mas eu acho que não é o momento dele ser titular, principalmente ali no setor de ataque. É um jogador que produz muito pouco. Eu acho que o estilo do Kelvin é mais quando o time tá ganhando o jogo, tem que segurar um pouco mais a bola lá no campo de ataque, e isso ele faz muito bem. Inclusive também finalização, né, também. É um jogador que entra bem, pisa muito bem na área. É um lateral esquerdo de origem, mas é um lateral um pouco mais ofensivo, né? Muitas vezes joga de atacante. Mas nesse momento eu acho que é o momento de botar o Eric. Eu acho até também que já é o momento de botar o Lima de volta na equipe, né? O Lima tá aí há alguns jogos no banco, né? Foi titular diante do Atlético Mineiro, não fez um grande jogo. Mas é um dos diferenciais da equipe do Ceará, né? Um jogador de 24 anos, tem velocidade, tem uma técnica incrível, jogador que decide o jogo com poucos toques. Na minha opinião, também deve ser titular da equipe. E também, na minha opinião, o auxiliar do Thiago Nunes ontem acabou mexendo um pouco errado. E quando mexeu, mexeu tardiamente, né? O Clebão, que já vinha um pouco cansado, desgastado, inclusive desperdiçou uma chance cara a cara já na segunda etapa, né? Já ali depois dos 40 minutos. Então, na minha visão, o Clebão devia ter saído, ter dado espaço ao Jael, que é um jogador que faz o pivô muito bem, né? É forte na bola parada também, né? Na cobrança de falta. Então, fica aí registrado, na minha visão, né? Obviamente, se você discorda, pode deixar aí nos comentários, né? A gente está aberto aqui, principalmente canal de futebol, né? Não existe a verdade, né? Cada um tem a sua opinião. Na minha opinião, tanto escalou errado como mexeu errado durante o jogo o técnico Thiago Nunes, né? No caso, porque ele estava expulso, o auxiliar comandou a equipe, mas foi ele que treinou, ele que escalou a equipe. E também, obviamente, as substituições são feitas com o aval dele, né? Então, na minha visão, foi errado. E o Ceará até teve um certo domínio ali na reta final, mas não deu. O jogo acabou empatado. O Ceará agora chegou aos 30 pontos e ocupa a 14ª colocação do campeonato, né? A gente espera aí que o Ceará consiga vencer. Próximo compromisso diante do Bragantino na Arena Castelão. O jogo vai ser no próximo domingo, às 18h15. Então, um jogo importante aí para o Ceará, né? Em casa, diante do seu torcedor. Precisa fazer o resultado, precisa conquistar os 3 pontos para, quem sabe, ficar mais perto de uma vaga ali no G9, né? Quem sabe
que vira G9, né, por causa da Libertadores, do que próximo à zona de rebaixamento, que é um incômodo muito grande você estar ali todo momento próximo da zona, torcendo contra os times da zona. A gente espera que o Ceará deixe essa zona para trás e vá ali brigar por coisas mais altas no campeonato. Essas foram as análises, né? Agora, para encerrar o vídeo, como tivemos muitos jogos, nós decidimos fazer o craque da rodada, mesmo sendo com jogos do meio de semana, né? Nós elegemos aqui um jogador e, na minha opinião, foi até fácil escolher esse atleta, né? Porque o que ele jogou pela estreia da Copa do Nordeste foi brincadeira. Eu tô falando do zagueiro Maílson do Floresta, né? Um jogador que foi titular aí durante praticamente toda a Série C. Um grande zagueiro ao lado ali do Alisson também, fazendo um bom campeonato. A dupla de zaga muito segura, principalmente nesse jogo contra o 13, né? O 13 pouco conseguiu criar ali sobre essa dupla, né? Bola aérea, tudo. E além do mais, o diferencial do Maílson foi o fato dele ter marcado o primeiro gol do jogo e logo em seguida ter dado assistência para o segundo, para o gol do Flávio Torres, né? Então, na minha visão, o Maílson é eleito o craque da rodada, né? Um grande jogador. Se você discorda, concorda, deixa aí nos comentários, né? A gente está aberto, como eu já disse, a todo tipo de discussão. Não existe a verdade. Na minha visão, o Maílson foi muito decisivo para a sua equipe. O Floresta está classificado na Copa do Nordeste. Então, pessoal, isso é tudo por hoje, né? A gente agradece aí a participação de todos nesse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo, né? Lembrando que toda segunda-feira a gente tem vídeo novo aqui no canal, vídeo análise aí sobre o final de semana, hoje sobre o meio de semana, né? Tivemos a estreia da Copa do Nordeste. Na terça-feira tem a estreia do Ferroviário, né? O Ferroviário que pelo ranking estreia na segunda fase da competição diante da Juazeirense. Ainda não tem local esse jogo, né? Tem aí, tá tendo toda essa burocracia com a Arena Castelão, ou vai para a Arena das Dunas, ou vai ser em Carlos de Alencar Pinto. Enfim, a gente ainda não sabe. Mas assim que a gente souber, a gente já vai saltar na nossa página, né? Você tem todas as informações, @FutCearenseTV, tudo atualizado, conteúdo de primeira para você acompanhar e ficar por dentro de tudo sobre o futebol cearense. Então isso é tudo por hoje, a gente deve voltar em breve.